E aí, galera, começando aí a nossa aula de Geografia de Rondônia. Professor Jorge, essa aula de Geografia de Rondônia hoje é aquela aula esperada pelos nossos alunos. Na verdade, ele já está preparado. Não, justamente está preparado. Vai dar uma pincelada, né? Porque ele fala, eu só vou confirmar aquilo que eu já estudei. Isso. Porque esse aluno certamente ficou ligado durante as explicações e agora ele vai fazer essa revisão para gabaritar sua prova. Perfeito. Não é isso, professor Jorge? É isso aí. Então, galera, fica de olho aí na nossa aula de revisão, aula 11.1, sobre a revisão, galera, aqui da unidade nossa 1, né? Unidade 1. E o que a gente vai abordar nessa aula? Vamos falar sobre a situação geográfica do estado de Rondônia, a parte física da Amazônia e também de Rondônia, professor Jorge, e os aspectos climáticos de Rondônia. Certo, professor? Beleza. Vamos lá. Então, aí nós vimos que na aula ponto 1 foi abordada a situação geográfica, foi falado sobre os pontos extremos de Rondônia, as fronteiras, os fusos horários, a questão do horário de verão também, não é isso? Muito bem. Aí nós, na unidade 1 também, vimos a questão do mapa político, a evolução dos municípios, quantos municípios nós somos, quais são os limites deles, tudo aí separadinho por cor, né, Rogério? Com certeza. Então, o nosso estado de Rondônia, ele é grande e bem diversificado em sua espacialidade territorial dos municípios, né? Muito bem, professor. Situação geográfica. Então, nós temos aqui a localização de Rondônia. Então, está situada onde? Analisando a nível Brasil, ao sul da linha do Equador e faz parte aí da região geográfica denominada norte do Brasil, né? Vamos fazer só uma observação, Rogério, que eu achei interessante, porque a gente colocou assim, ao sul da linha do Equador, né? Aí ele, professor, mas nós estamos no norte, né? Sim. Então, vamos aqui, ó, o planeta Terra aqui, ó. Aqui Muito é bem. a linha do Equador, ó. Eita, aí, ó, a linha do Equador. Muito Pronto, bem. a gente está mais ou menos por aqui. Isso aqui Com não é certeza. o sul? Aí, o sul e o norte. Então, abaixo da linha do Equador, sul, acima da linha do Equador, norte. Então, Rondônia tem uma área de 3.869 km², 27% do território nacional. Beleza. Possui 52 municípios, uma área 237, né, quilômetro que a gente falou aproximadamente. Sua capital é Porto Velho, situada nas margens do Rio Madeira. Então, os 52 municípios estão localizados na Amazônia Legal. Isso, e interessante frisar também, Rogério, cadê a caneta aqui, ó? Esses 45%, ele não está falando de Rondônia não, tá, pessoal? Ele está falando da região norte. Região norte, 45,27% do território nacional, esse é o tamanho da Amazônia, quase a metade do Brasil. Muito bem. Então, a maior das 5 regiões brasileiras, né, professor Jorge? Isso. Por isso que ele está falando aqui, ó. A gente tem aqui região norte, que representa aí 45% do território nacional, ou seja, 45% do Brasil é a região norte, certo? Isso. Vamos lá. Então, 52 municípios dentro aí da Amazônia Legal, que a Amazônia Legal, vale a pena relembrar o seguinte, ó, que a Amazônia Legal não somente a região norte faz parte, entra ali o Mato Grosso Isso. e também o Maranhão, que faz parte lá do Nordeste, e o Mato Grosso da onde? Centro-Oeste. É o terceiro maior estado da região norte, né? Terceiro maior Certo. estado. Inclusive, só perde para o Amazonas e o Pará. Muito bem. Não é isso? Com certeza. Nós temos 1,8 milhão de habitantes em 2021, isso, ou seja, dados recentíssimos. Com certeza, professor. Sendo superado, novamente, ó, a população também, somente superado pelo Pará e pelo Amazonas. Apenas 4 de seus municípios possuem população acima de 100 mil habitantes, olha só. Então, nós não temos uma densidade demográfica muito grande, né? Sim, entendi. Então, olha só 4 de seus municípios têm mais de 100 mil habitantes. Vamos isso lá? aí. Continuando. Pronto, está aqui falando sobre a fronteira do estado de Rondônia. Então, ele faz fronteira, Rondônia faz fronteira com a Bolívia,
certo? E divisa com os estados do Acre, Amazonas e Mato Grosso, beleza? Então, é a fronteira aí do estado de Rondônia. Limite de Rondônia, norte, nós temos aí o quê? O estado do Amazonas, professor Jorge. Sul, a República da Bolívia, leste, o estado do Mato Grosso, e a oeste nós temos o estado do Acre e a Bolívia, que também é muito grande. Show! Falamos também na aula sobre os pontos extremos de Rondônia. Então aqui, galera, a gente tem o primeiro ponto chamado setentrional. Então eu vou lembrar essa galerinha que esse ponto chamado aqui setentrional é o mesmo que norte. Então setentrional é o mesmo que norte. Então a gente tem nesse ponto setentrional confluência do Igarapé Maici com o Rio Madeira. Muito bem. E no meridional nós temos a foz do rio Cabixi com o rio Guaporé. Só lembrando que meridional é o mesmo que sul. Vamos lá. E aí no oriental nós temos Salto Joaquim Rios no rio Iquê. E no outro extremo ocidental, passagem da linha geodésica Cunha Gomes no divisor de águas dos rios Abunã e Ituxi. E oriental aqui no caso é leste e ocidental oeste. Perfeito. Nós temos aí o mapa agora do Brasil e quando a gente fala aí de fuso horário, no Brasil nós temos aí 4 fusos no Brasil. Então, Rondônia está localizado aí no 3º fuso brasileiro e em relação a Greenwich tem uma diferença horária de 4 horas, né? O meridiano Greenwich, que é o meridiano principal, né, que divide o hemisfério oeste e leste. Então, em relação a Greenwich, Rondônia tem 4 horas. E o horário oficial do Brasil, né, é esse fuso aqui, ó. Brasília. Né, Brasília, né, que no caso está localizado no 3 graus de diferença em relação ao meridiano de Greenwich. Então, só relembrando, né, Rogério, que o nosso horário no Brasil é igual com o de Rondônia, o Amazonas, Roraima, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Muito bem, professor. Então, Rondônia em relação a Brasília, horário oficial do Brasil, só tem apenas 1 hora de diferença, certo? A menos. Falamos também na aula 2.1 sobre a geografia física da Amazônia, do estado de Rondônia, um pouco sobre contexto geológico, sobre relevo e solos aqui do estado de Rondônia. Temos um mapinha aqui da geologia do Brasil, e a geologia do Brasil, se você observar, é dividida aí em períodos diferentes. A gente vai encontrar no Brasil, quando fala de estrutura geológica, só bacias sedimentares no Brasil e também escudo cristalinos, né? De estrutura geológica do Brasil, a gente não encontra dobramentos modernos, professor Jorge. Dobramentos modernos que são montanhas, tá, galera? Muito bem. Vamos lá. Está aqui o mapinha sobre a geologia do estado de Rondônia. Depois você pode recordar, fazer a leitura da legenda. Falamos sobre o relevo de Rondônia também, que em Rondônia nós iremos encontrar apenas 3 unidades de relevo. Só vamos encontrar em Rondônia planícies, certo? Planaltos e depressões. A gente não encontra aqui em Rondônia montanhas, beleza? 3 unidades principais de Rondônia: planície, planalto e depressões. Isso. Certo, professor Jorge? E tem as chapadas também, né? Sim. Bem, então o nosso relevo ele pode ser subdividido em encosta setentrional do Planalto Brasileiro, a Chapada dos Parecis, a Serra dos Pacás Novos, o Vale do Guaporé e aqui já chegando em Porto Velho, a Planície Amazônica. Muito bem. Aí os domínios geomorfológicos também, você pode depois dar uma analisada melhor, né, nessas legendas, nas cores, e para você perceber quais são os domínios morfoclimáticos. Você pode perceber aí, ó, que nós temos a planície fluvial do Rio Madeira, por exemplo, aqui, ó. Essa parte de cima, perto desse P2 aí, é a planície amazônica. Essa em amarelo aqui, professor? Esse amarelo, exatamente. Legal. Beleza? E a outra planície está lá no sul, né? Que é a planície do Guaporé e do Mamoré. Muito bem. E temos aí depressões, né, do Rio Guaporé, essa área de depressão, que é uma área também, né, que sofre aí com inundações, né, professor Jorge? Que eu acho bem interessante. E aquela
região que nós falamos lá durante as aulas mais altas, né, a gente vai observar que está em unidades de relevo de maior altitude, como a linguagem Aramirim, né, o Parque Nacional, né, lá de Pacás Novos, certo? Perfeito. Aí a gente pode observar ali, o Rogério pode até riscar aqui, ó. Olha só essa parte aqui, ó, que é o Planalto da Chapada dos Parecis, vindo lá do Mato Grosso. Opa, então, né? Então compreende ali mais a região sul ali do estado, né? É, região sul. Inclusive, a gente sabe que a questão do relevo influencia o clima, né? Então, com certeza. Lá muda um pouco. É menos quente que Porto Velho. Ah, é verdade, que é a famosa altitude, né? Isso, quanto altitude. Mais alto, mais agradável é o clima, né? Muito bem, muito bem. Vai ser mais friozinho. Mais frio. Então, aí os solos de Rondônia, a gente tem um latossolo. Então, se você vê numa prova, se solicitar que você saiba qual é a predominância do solo de Rondônia, tá aí, ó, risca aí, latossolo, 58% é latossolo em Rondônia. Aí temos a terra roxa, que é só 12%, neossolo, 11%, cambissolo, 10% e o gleissolo, 9%. Vamos lá. Aí temos agora a aula 3 sobre os aspectos climáticos em Rondônia. Nós temos a variação climática no estado de Rondônia e nós temos também o fenômeno da friagem. Aí falamos sobre a diferença. Professor Jorge, vem aqui rapidão. Sobre tempo e clima. Então, tempo e clima, esse aluno da mediação já estudou geografia geral. Isso. Então, ele tem que recordar. Tem que recordar então, e não pode esquecer a diferença. Com certeza. Então, só mesmo para reforçar. Tempo é o estado ali momentâneo da atmosfera. Ou seja, acordei, abri a janela do meu quarto, falei, que dia ensolarado. Esse dia ensolarado que eu estou me referindo não é clima, mas sim tempo. Outra situação, fui para a escola, ao sair da escola, começou a chover. Então, aquele estado momentâneo de chuva é tempo. Tempo chuvoso, né? Tempo chuvoso. Beleza? Então, e o clima? Qual que é a diferença do clima? O clima é algo mais duradouro. Entendeu? É um período observado aí, no mínimo, professor Jorge, de 30 anos, para você poder chegar aí na conclusão, querido aluno, do que seja o clima de um determinado município, estado ou país predominante, né? Vamos falar assim. Então, esta é a diferença entre clima e tempo. Tudo bem, professor Jorge? Perfeito. E já que você tocou nesse assunto, só para o nosso querido aluno não esquecer, que tem gente que erra isso de maneira acentuosa. Hoje o clima está muito agradável. Justamente. Não, o clima é uma coisa muito maior. Então, é só o tempo momentâneo ali da atmosfera. Com certeza. Então, o tempo está agradável hoje. Está frio hoje, então é só um tempo que está agradável, não é o clima. Show de bola. O clima é quente, o clima é quente o tempo todo. O clima é frio o tempo todo. Muito bem. Né? Então, é só o estado momentâneo da atmosfera, naquele momento. Com então, certeza. é o tempo. Olha aí, só para reforçar para você. Vamos lá. Falamos também sobre clima de Rondônia. Que ele é predominante, equatorial, quente e úmido. Então, quando tem a friagem, é o tempo. Né? É o tempo. Média de temperatura do ar é em torno de 24 a 26 centígrados. A umidade relativa do ar é de 80% a 90% no verão e 75% no inverno. A precipitação média anual é de 1.400 a 2.500 milímetros. Precipitação, professor, o que é precipitação? Chuva. Aqui é chuva. Professor Jorge, então vamos fazer assim um bate-bola rapidão. Quando eu falo então de Rondônia, eu tenho em Rondônia 4 estações bem definidas? Não, nós não temos, não está bem definido. Nós estamos próximos da linha do Equador. Muito bem, né? Então no Brasil, né? Só mais ali na região sul que vai ter as 4 estações definidas. Sul e sudeste, né? E também, vamos colocar lá no exterior, na Europa, na região temperada, né? Nas regiões temperadas. Top! Vamos lá, outra situação aqui. Então, aqui na região norte, aqui em Rondônia, a gente quase não sofre com umidade. Pode falar. A nossa umidade é bem baixa aqui em Rondônia, professor? A nossa o quê? Umidade. A umidade, não tem muita umidade do ar aqui? É úmido? Se nós já estamos falando que o clima predominante é equatorial, quente e úmido. Pois é. Isso quer dizer que é úmido. Com certeza, né? Então é predominante. É umidade demais. Que gera depois precipitação. Precipitação. Muito bem. Muita chuva. Muita chuva. Vamos lá, galera. O clima de Rondônia
É equatorial, continental úmido, predominante em quase todo o estado, caracterizado por 2 estações do ano, uma seca e outra úmida. As temperaturas são elevadas, ou seja, é muito quente, e atingindo uma média de 37 graus. E o outro é o subequatorial continental úmido, que abrange o Planalto dos Parecis, ali no sul de Rondônia. Muito bem. Representando um clima transicional entre um clima equatorial, continental, úmido e o tropical continental semi-úmido. Por isso que é mais agradável. É mais agradável, né? E é bem diferente do que aqui em Porto Velho. Quando o pessoal lá do sul de Rondônia vem para Porto Velho, eles já falam, nossa, eu quero ir embora, que aqui é muito quente. É verdade. Lá estamos acostumados, né, Rogério? Com certeza. Temperatura média... Esse mapa mostra bem essa diferença, né? Sim, olha, a gente consegue ver a parte mais próxima do Equador com um clima mais quente, né? Isso. E essa parte mais ao sul... Vermelho, né? É vermelho, né? É em vermelho, né? Vermelho, é um vermelho, laranja, alguma coisa assim. Isso. A gente consegue ter uma temperatura menor, principalmente ali no sul do estado de Rondônia, né, professor Jorge? Exatamente. Então, nós temos média anual de temperatura do ar que gira em torno de 24 graus, essa daí é anual, e 26 graus Celsius. Então, Rondônia, galera, não tem uma grande variação de temperatura. Então fica a dica aí, que eu já vi umas questões sobre Rondônia, vem aqui comigo. Se lá na prova, até mesmo na prova, caiu alguma questão perguntando como que é a amplitude térmica anual de Rondônia? Baixa variação ou alta variação? Em primeiro lugar, o aluno vai ter que relembrar o que é essa amplitude. Certo. A amplitude é algo que está distante uma da outra. Muito Isso bem. é o que amplia. Então, só que essa ampliação de temperatura não é muito grande. Ela é quase que constante o ano todo. Justamente. É diferente lá, por exemplo, no sul do Brasil ou no sudeste, que amanhece a 15 graus. Quando chega à tarde, está 30. Pois é. Né? Isso Então, sim é uma grande amplitude. Tem baixa amplitude, né? Isso. Dentro do estado de Rondônia, porque a gente tem quase não mínima, sofre tanto essa influência. Variação aqui no estado. Não tem tanta essa variação. Vamos lá. E aí são as massas de ar, né? Para a gente entender a nossa, a gente tem que ver a do Brasil por inteiro. Então, ó, por exemplo, o fenômeno aí, ó, que vem principalmente, vamos falar assim, o MEC, né? Ali, ó. MEC. Que é a que influencia Rondônia, e a gente também tem o MPA, que é a massa polar atlântica, que vem trazer aquele friozinho do meio do ano. É isso aí. Oh, e o MEC é responsável aí por essa temperatura agradável de Paris aqui em Porto Velho, que na verdade, galera, é o contrário, tá? Eu tô brincando, é o calorão mesmo aqui em Rondônia. Essa é a massa equatorial continental. Continental. Ela é responsável aí por arrepiar essa temperatura aqui no estado. Beleza. Beleza? Continuar. Vamos lá. E para finalizar, professor, a nossa revisão tá aí, o que você acabou de falar sobre a friagem. Isso. Essa massa de ar, que é a MPA, massa polar atlântica, que faz toda essa viagem aqui da região sul do Brasil e chega na região amazônica, trazendo aí o que conhecemos como friagem. Isso, que é uma massa de ar polar, né? Muito bem. E o nome dela é MPA, massa polar atlântica, porque ela vem lá da região da Argentina, lá, né? Justamente. Então aí essa massa de ar vem de longe e ela vem fria. Vem adentrando o território brasileiro e até chegar em Rondônia. Só que ela, embora seja muito fria, esse frio vai se tornar mais agradável, digamos assim, mais friozinho lá no sul de Rondônia. Quando já chega aqui em Porto Velho, já não chega tão forte. Porque às vezes tem uns paredões de relevo que acaba também impedindo a entrada, né? Vamos colocar, mais intensa dessa massa de ar. Beleza. Certo. E agora, chegamos ao fim, né? Vamos desejar ao nosso querido aluno uma excelente prova, né? Galera, vamos gabaritar essa prova, né, professor Jorge? Isso, beleza. Porque nós somos fortes, você é um garoto top de linha, uma garota top de linha, então desejamos aí sucesso na sua prova. Boa prova, galera! Tchau, até mais!